O processo invisível antes da riqueza, existe algo curioso que acontece antes de uma pessoa prosperar. Algo que a maioria das pessoas não percebe. E justamente por isso, acabam desistindo exatamente no momento em que estão mais próximos da virada. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas da história. Ele analisou empresários, inventores, investidores e líderes que transformaram completamente suas vidas financeiras. E durante essa pesquisa, ele percebeu um padrão que se repetia de forma impressionante. Antes de uma grande prosperidade chegar, a vida começa a enviar sinais, mas esses sinais raramente aparecem como bênçãos óbvias. Na maioria das vezes, eles aparecem como dificuldades, problemas inesperados, momentos de confusão, perdas que parecem injustas, mudanças que parecem desorganizar tudo. E é justamente aí que muitas pessoas interpretam tudo errado. Porque quando esses momentos aparecem, a mente comum pensa imediatamente: algo está dando errado. Mas quem entende as leis invisíveis do sucesso percebe algo diferente. Percebe que muitas vezes esses momentos eles não são um bloqueio, são uma preparação. Napoleon Hill dizia que o universo tem uma forma muito curiosa de preparar alguém para prosperar. Primeiro ele reorganiza sua mente, depois ele reorganiza seu ambiente, e só então ele começa a reorganizar suas oportunidades. Mas esse processo raramente é confortável. Na verdade, ele costuma ser extremamente desconfortável, porque antes de você chegar ao próximo nível da sua vida, algumas coisas precisam ser removidas. Pessoas que não combinam com seu futuro, hábitos que limitam seu crescimento, pensamentos que bloqueiam sua prosperidade. Imagine um agricultor preparando um campo para plantar. Antes de plantar as sementes, ele precisa remover pedras, precisa arrancar ervas daninhas, precisa limpar completamente o terreno. Para quem olha de fora, aquilo parece destruição, mas para o agricultor, aquilo é preparação. E a prosperidade funciona exatamente da mesma forma. Antes da abundância chegar, sua vida passa por um processo de limpeza. Napoleon Hill observou que quase todas as pessoas que se tornaram extremamente bem-sucedidas passaram por uma fase muito específica, uma fase em que parecia que tudo estava desorganizado, uma fase em que muitos pensaram em desistir, uma fase em que o caminho parecia mais difícil do que nunca. E, curiosamente, essa fase quase sempre acontecia pouco antes da virada. Hill citava frequentemente uma frase poderosa: a maioria das pessoas desiste quando está a apenas 3 passos do ouro. Essa frase não é apenas uma metáfora. Ela representa algo real que acontece na vida de muitas pessoas. Porque quando você está realmente próximo de uma grande mudança, os desafios costumam aumentar. Não porque o universo está contra você, mas porque ele está verificando se você realmente está pronto para aquilo que pediu. E é aqui que entra um elemento extremamente importante: a fé. Napoleon Hill acreditava profundamente que a prosperidade não é apenas uma questão de estratégia financeira. Ela também envolve um alinhamento mental e espiritual. Porque quando uma pessoa decide verdadeiramente prosperar, ela começa a operar em uma frequência diferente. Ela começa a pensar diferente, começa a agir diferente. Começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. E isso cria uma mudança silenciosa em toda a sua realidade. Mas antes que essa mudança se manifeste externamente, ela precisa acontecer internamente. E essa transformação interna raramente acontece sem desafios. É por isso que muitas vezes, antes de prosperar, a vida parece ficar mais difícil. Não porque você está no caminho errado, mas porque está sendo preparado. Imagine alguém que nunca administrou dinheiro de verdade. Se essa pessoa recebesse uma fortuna de repente, provavelmente perderia tudo em pouco tempo. Por isso a vida primeiro constrói a mentalidade, constrói a disciplina, constrói a visão, constrói a capacidade emocional de lidar com riqueza. E durante esse processo aparecem os sinais. Alguns são sutis, outros são muito claros. Um dos primeiros sinais que muitas pessoas relatam é uma sensação de inquietação. Você começa a sentir que sua vida atual não é suficiente, que existe algo maior esperando por você.
É como se uma voz silenciosa dentro de você repetisse constantemente: você nasceu para mais. Essa sensação pode ser desconfortável, porque ela faz você questionar tudo: seu trabalho, seu ambiente, suas escolhas. Mas essa inquietação muitas vezes é o primeiro sinal de crescimento. Outro sinal comum é o surgimento de desafios inesperados. Projetos que não funcionam, negócios que parecem promissores, mas falham, pessoas que não acreditam em você. Esses momentos são extremamente importantes, porque eles revelam quem realmente está comprometido com o próprio crescimento. A maioria das pessoas interpreta esses momentos como fracasso, mas quem entende as leis do sucesso interpreta de forma diferente. Interpreta como treinamento. Napoleon Hill dizia que todo fracasso carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior, mas essa semente só pode ser encontrada por quem está disposto a procurá-la. Quem apenas reclama, nunca encontra. Mas quem analisa, aprende e continua avançando, acaba descobrindo algo extremamente poderoso, que cada dificuldade pode ensinar algo essencial para o próximo nível. Outro sinal curioso que muitas pessoas relatam é o afastamento de certas pessoas. Amigos antigos começam a desaparecer. Ambientes que antes pareciam confortáveis passam a parecer limitantes. Conversas que antes pareciam normais começam a parecer vazias. Isso acontece porque quando sua mentalidade começa a mudar, seu ambiente precisa mudar também. Napoleon Hill chamava isso de reorganização de influência, porque as pessoas ao seu redor têm um impacto gigantesco na sua mentalidade. Se você estiver cercado por pessoas que acreditam em escassez, será extremamente difícil construir prosperidade. Mas quando sua mentalidade começa a evoluir, naturalmente você começa a buscar ambientes diferentes. E isso cria uma transição social que muitas vezes pode parecer desconfortável, mas é absolutamente necessária. Por quê? Prosperidade raramente nasce em ambientes dominados por negatividade. Ela nasce em ambientes onde ideias são valorizadas, onde crescimento é incentivado, onde a visão de futuro é maior do que o medo do presente. E quando essas mudanças começam a acontecer, algo interessante também começa a surgir, novas oportunidades. Mas no começo elas raramente parecem grandes. Podem ser pequenos contatos, pequenas ideias, pequenos convites. Muitas pessoas ignoram essas oportunidades porque esperam algo enorme, mas quem entende o processo da prosperidade sabe que grandes resultados geralmente começam com pequenas portas. E é por isso que prestar atenção nesses sinais pode mudar completamente sua trajetória. Porque às vezes a oportunidade que parece pequena hoje pode ser a porta para algo gigantesco amanhã. Mas isso exige visão, exige persistência, exige fé e principalmente exige a capacidade de continuar avançando, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais importante: os testes que aparecem antes da prosperidade. Porque quase sempre, antes da virada financeira acontecer, a vida coloca algumas provas no seu caminho. Provas que revelam se você está realmente preparado para aquilo que pediu. Entender esses testes pode ser a diferença entre desistir ou atravessar o último obstáculo antes da prosperidade.
e isso cria uma transformação silenciosa. Você começa a enxergar o mundo de maneira diferente. Problemas deixam de parecer muros intransponíveis. Eles passam a parecer desafios solucionáveis. Fracassos deixam de parecer derrotas definitivas. Eles passam a parecer lições. E essa mudança de percepção é extremamente poderosa, porque quando sua percepção muda, suas decisões elas também mudam, e decisões diferentes produzem resultados diferentes. Outro aspecto curioso desse período é o aumento da intuição. Muitas pessoas relatam que começam a ter ideias com mais frequência, ideias de negócios, ideias de projetos. Na maioria das vezes, elas aparecem disfarçadas de pequenos começos. E é justamente nessa fase que muitas pessoas começam a perceber algo curioso, uma sensação de que algo grande está se aproximando. Não é uma certeza absoluta, mas é uma percepção silenciosa, como se peças de um quebra-coberta começassem a se encaixar lentamente. Na próxima parte, vamos falar exatamente sobre esse momento, o momento em que as oportunidades começam a aparecer com mais frequência, o momento em que as coincidências começam a aumentar, o momento em que você percebe que algo está mudando na sua realidade.
o momento da virada financeira depois de atravessar os testes, depois de passar pela fase de isolamento e depois de perceber as pequenas coincidências começando a surgir, chega um momento muito específico. Um momento que Napoleon Hill descreveu de forma muito interessante. O momento em que persistência encontra oportunidade. Esse momento raramente chega com aviso. Na verdade, muitas vezes ele parece apenas mais um dia comum, mas existe algo diferente, uma sensação de clareza, uma sensação de movimento, como se várias peças do quebra-cabeça finalmente começassem a se encaixar. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas passam anos tentando encontrar o caminho certo, testando ideias, mudando estratégias, aprendendo com erros. E durante muito tempo parece que nada acontece. Mas quando a mente da pessoa finalmente se alinha com o objetivo, algo curioso acontece. As oportunidades começam a aparecer mais rápido. Portas que antes estavam fechadas começam a abrir. Conversas que antes não levavam a lugar nenhum começam a gerar possibilidades. E de repente você percebe que algo mudou. Não é que o mundo mudou, é que você mudou. Sua forma de pensar mudou. Sua forma de agir mudou. Sua forma de enxergar oportunidades mudou. E essa mudança cria um efeito poderoso. Você começa a agir com mais decisão. Começa a tomar atitudes que antes teria medo de tomar. Começa a enxergar caminhos onde antes via apenas obstáculos. Napoleon Hill observou que muitos grandes empresários tiveram exatamente esse momento. Um ponto em que tudo parecia finalmente fazer sentido. Henry Ford passou anos sendo ridicularizado antes de construir a indústria automobilística. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes de desenvolver a lâmpada elétrica. Andrew Carnegie enfrentou inúmeras dificuldades antes de construir seu império. Todos eles passaram por uma longa fase de preparação. Mas em determinado momento, algo aconteceu. Uma oportunidade apareceu e eles estavam preparados para aproveitá-la. E aqui está um detalhe extremamente importante. A oportunidade raramente aparece como algo fácil. Muitas vezes ela aparece como um desafio, uma responsabilidade maior, um risco calculado, uma decisão que exige coragem, porque prosperidade raramente nasce da zona de conforto. Ela nasce da decisão de avançar, mesmo quando ainda existe incerteza. Napoleon Hill dizia que a oportunidade costuma vir disfarçada de trabalho, disfarçada de esforço, disfarçada de responsabilidade. E é por isso que muitas pessoas não a reconhecem. Elas estão esperando algo fácil, algo que pareça perfeito. Mas o crescimento raramente é perfeito. Ele exige coragem, exige iniciativa, exige ação. E quando alguém decide agir nesse momento, algo poderoso acontece. O movimento começa, pequenos resultados começam a surgir. Um cliente aparece, uma parceria acontece, um projeto começa a ganhar força. E aos poucos, aquilo que era apenas uma ideia começa a se transformar em realidade. Napoleon Hill chamava isso de ponto de inflexão. Um momento em que meses ou anos de esforço começam finalmente a produzir resultados. Mas existe outro detalhe importante. Esse momento exige foco, porque quando os primeiros resultados começam a aparecer, muitas pessoas se distraem, começam a olhar para novas ideias, começam a mudar de direção, começam a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas Hill dizia que a prosperidade exige concentração de energia. É preciso dobrar o esforço naquilo que já começou a funcionar. Se um projeto está dando resultado, aprofunde nele. Se uma parceria está funcionando, fortaleça essa relação. Se uma estratégia começou a gerar retorno, aperfeiçoe essa estratégia, porque a riqueza raramente nasce da dispersão, ela nasce da consistência. E durante esse processo, algo ainda mais poderoso começa a acontecer. Sua identidade começa a mudar. Você deixa de se enxergar como alguém que está tentando prosperar e começa a se enxergar como alguém que está construindo prosperidade. Essa mudança pode parecer sutil, mas ela é extremamente poderosa, porque quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Você passa a agir de acordo com a pessoa que está se tornando. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa primeiro na mente, antes de aparecer na realidade.
Porque quando sua mente acredita verdadeiramente em algo, suas ações começam a refletir essa crença. E suas ações começam a produzir resultados. Mas existe algo ainda mais profundo por trás da prosperidade. Algo que Napoleon Hill mencionou várias vezes em seus ensinamentos. Algo que muitas pessoas ignoram completamente. A dimensão espiritual da riqueza, porque a verdadeira prosperidade não envolve apenas dinheiro. Ela envolve propósito, envolve contribuição, envolve uma conexão com algo maior do que apenas ambição pessoal. E é exatamente sobre isso que vamos falar na última parte. O segredo espiritual, que precede toda a riqueza verdadeira. Um princípio que Napoleon Hill mencionou em várias de suas obras, mas que poucos realmente compreendem. O segredo espiritual da riqueza, depois de entender os testes, de atravessar o período de isolamento, de perceber as coincidências começando a surgir e de reconhecer o momento da oportunidade. Existe algo ainda mais profundo por trás da prosperidade. Algo que Napoleon Hill mencionou diversas vezes em seus ensinamentos, mas que muitas pessoas ignoram completamente. A dimensão espiritual da riqueza. Napoleon Hill acreditava que a verdadeira prosperidade não nasce apenas da estratégia. Ela nasce de uma conexão entre mente, propósito e fé. Ele dizia que o dinheiro é apenas um efeito. A causa verdadeira da riqueza está naquilo que você pensa, naquilo que você acredita e principalmente naquilo que você se torna. Hill observou que os homens mais ricos que estudou não começaram perseguindo dinheiro, eles começaram perseguindo uma visão. Henry Ford não começou tentando acumular fortuna, ele começou tentando transformar o transporte. Thomas Edison não começou tentando enriquecer, ele começou tentando resolver problemas. Andrew Carnegie não começou buscando riqueza, ele começou buscando construir algo maior. E curiosamente, o dinheiro veio como consequência. Napoleon Hill dizia que existe algo chamado inteligência infinita, uma força maior que conecta ideias, oportunidades e pessoas. E segundo ele, quando uma pessoa alinha sua mente com um propósito verdadeiro, ela começa a entrar em harmonia com essa inteligência. E quando isso acontece algo poderoso, surge. Ideias aparecem, soluções surgem, conexões acontecem, caminhos começam a se abrir. Mas existe uma condição importante, a intenção, porque prosperidade baseada apenas em ego costuma ser instável. Ela pode até surgir rapidamente, mas raramente permanece. Já a prosperidade baseada em propósito tende a crescer de forma sustentável. Napoleon Hill dizia que quando uma pessoa deseja a riqueza apenas para provar algo para os outros, a energia por trás desse desejo é fraca. Mas quando a pessoa deseja prosperar para construir algo maior, para ajudar pessoas, para criar impacto, para expandir possibilidades, esse desejo ganha força, porque ele deixa de ser apenas ambição e passa a ser missão. E quando uma missão nasce dentro da mente de alguém, algo poderoso acontece. A pessoa começa a agir com mais determinação, com mais disciplina, com mais clareza, e isso cria uma mudança profunda, porque prosperidade verdadeira exige transformação interna. Antes de alguém administrar grandes recursos, precisa aprender a administrar pensamentos. Antes de alguém liderar grandes projetos, precisa aprender a liderar a si mesmo. Antes de alguém construir riqueza externa, precisa construir riqueza interna. Napoleon Hill dizia que existem 5 riquezas invisíveis que precedem toda a prosperidade material. A primeira é a fé, a capacidade de continuar avançando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A segunda é a clareza de propósito, saber exatamente por que você deseja prosperar. A terceira é a disciplina, a capacidade de agir diariamente, mesmo sem motivação. A quarta é a persistência, a decisão de continuar avançando mesmo diante de obstáculos. E a quinta é a gratidão, a capacidade de reconhecer cada avanço, cada aprendizado e cada oportunidade. Essas 5 riquezas criam algo extremamente poderoso. Elas transformam a mentalidade da pessoa. E quando a mentalidade muda, a realidade começa a mudar também, porque suas decisões começam a refletir essa nova identidade. Napoleon Hill dizia que a mente humana
funciona como um campo magnético. Ela atrai circunstâncias compatíveis com seus pensamentos dominantes. Se seus pensamentos dominantes forem medo, escassez e dúvida, sua realidade refletirá essas emoções. Mas se seus pensamentos dominantes forem crescimento, fé e visão, sua realidade começa a refletir essas vibrações. Isso não significa ignorar desafios. Significa escolher a interpretação correta dos desafios. Porque cada obstáculo pode ser visto de duas formas: como um bloqueio ou como uma preparação. E quem aprende a enxergar desafios como preparação começa a desenvolver uma mentalidade extremamente poderosa. Uma mentalidade que não depende de circunstâncias perfeitas, mas que cria resultados mesmo em cenários difíceis. Napoleon Hill acreditava profundamente que cada pessoa possui dentro de si um potencial gigantesco, mas a maioria das pessoas nunca acessa esse potencial, porque vivem presas a crenças limitantes. Crenças que dizem que prosperidade é impossível, crenças que dizem que riqueza é apenas para alguns poucos, crenças que dizem que sonhos são ilusões, mas Hill dedicou sua vida a provar exatamente o contrário. Que qualquer pessoa que desenvolva a mentalidade correta pode transformar sua realidade, não de forma instantânea, mas através de um processo de crescimento, um processo de aprendizado, um processo de persistência. E, curiosamente, esse processo quase sempre começa exatamente da mesma forma, com um pensamento que diz: minha vida pode ser maior do que isso. Se esse pensamento já apareceu dentro de você, talvez seja um sinal, talvez seja o início de algo, talvez seja o começo da transformação, porque toda grande jornada começa com uma decisão, a decisão de não aceitar uma vida pequena. Napoleon Hill deixou uma frase que resume tudo. Tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe uma palavra extremamente importante nessa frase: acreditar. Não apenas repetir frases positivas, mas acreditar profundamente. Acreditar ao ponto de agir, acreditar ao ponto de persistir, acreditar ao ponto de continuar, mesmo quando ninguém ao redor entende sua visão, porque quando fé, ação e propósito se alinham, a prosperidade deixa de ser apenas uma possibilidade e começa a se tornar inevitável. E agora a pergunta mais importante é para você: você está disposto a continuar avançando até chegar lá? Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu estou pronto para prosperar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar sua mentalidade, sua visão e sua realidade. Porque o seu destino não é apenas sobreviver. O seu destino é prosperar, e a jornada começa agora.